Olá, pessoas! Então, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos começar a falar um pouco de uns conceitos mais avançados em relação à genética. Não tem cálculo, mas nós vamos ver um pouco relacionado sobre as aplicações dos conhecimentos genéticos na tecnologia, o que é chamado de engenharia genética. Então, já sabem, ritual de estudos, né? Pegar o caderno e a caneta para anotar os pontos principais e vamos seguir em frente. Então, primeiramente, é importante definirmos, como vocês sabem, eu sempre gosto de definir o conceito básico da aula, que é, no caso, engenharia genética. A engenharia genética, ela é denominada como um grupo de técnicas de manipulação, recombinação dos genes através de um conjunto de conhecimentos científicos. Então, que conhecimentos são esses? Aqueles conhecimentos tudinho que vocês já viram: genética, biologia molecular, bioquímica, entre outros. E qual a função desses processos? Reformular, reconstituir, reproduzir e até, de certa forma, criar determinados seres vivos. Então, tem que ter um conhecimento muito vasto dentro desses aspectos para se trabalhar dentro dos conceitos de engenharia genética. Então, a engenharia genética ela vai envolver todos esses elementos e todos esses conceitos. Então, genética, biologia molecular, bioquímica, filogenia. Então, recombinação, os conceitos que vocês já viram sobre recombinação, combinação gênica. Então, todos esses processos eles são utilizados para os estudos relacionados à engenharia genética. E sim, a engenharia genética ela é um ramo da engenharia, então ela envolve cálculo, obviamente. Mas não veremos a parte de cálculo, porque a ideia não é vocês tentarem fazer um clone, a ideia é vocês entenderem como funciona o processo. Então, quero que vocês percebam como isso funciona. E detalhe, nós vamos ter uma aula específica falando apenas sobre alguns ramos da engenharia genética, certo? Então, como surgiu a engenharia genética? As técnicas de manipulação genética elas se desenvolveram a partir dos anos 70, ou seja, na década de 70 as pessoas começaram a desenvolver algumas técnicas que utilizavam conceitos de genética. E as aplicações dessas técnicas, elas atualmente têm alcançado diversas áreas, como a medicina, agricultura e pecuária. Então, inicialmente, disse que ela tinha uma grande função voltada para isso, medicina, agricultura e pecuária. Porém, sabe-se, se vocês forem ver, então, vocês têm aí os dois bonecos, né, que descobriram a estrutura, que descreveram a estrutura mais próxima do que seria a estrutura da molécula DNA, é Watson e Crick, né? O que acontece? Esses conceitos relacionados à manipulação genética, eles vêm de muito antes disso, principalmente nos períodos de guerra. Sim, grande parte dos avanços científicos eles ocorreram durante os períodos da guerra, principalmente durante os processos que ocorriam durante os experimentos no Holocausto. Então, eles fizeram vários testes, enfim, inclusive também na Guerra Fria, né? Naquela corrida científica que ocorreu entre os Estados Unidos e a União Soviética, cada um deles tentando buscar mais inovações, e dentre essas inovações eles também estudaram muitas coisas relacionadas à genética. E a engenharia genética ela vai envolver o quê? A biologia, como vocês sabem, né, os conceitos biológicos com os conceitos tecnológicos. E, inclusive, também faltou aqui um pedacinho que é os conceitos de engenharia. Então, todos esses conceitos eles estão abraçados para formar um terceiro conceito, que é a biotecnologia. Então, a biotecnologia ela foi sendo desenvolvida a partir dos períodos de guerra, né? E ela começou a ser aplicada a partir dos anos 90, dos anos 70. Então, a partir dos anos 70 começou a ocorrer uma aplicação na sociedade, utilizando essas várias áreas, né, medicina, agricultura, pecuária, nos anos 70. Porém, são conceitos que já se vem trabalhando há muito tempo. Então, desde que se tinha um conhecimento da estrutura da molécula de DNA, desde que se tinha um conceito relacionado às transferências genéticas,
começou a se trabalhar dentro dessa perspectiva. E aí vem a terceira questão da aula, né? Qual a importância da engenharia genética? Apesar das diversas polêmicas, vocês sabem que temos várias polêmicas que envolvem estudos relacionados à engenharia genética, então células-tronco, por exemplo, transgenia, clonagem, então são várias questões polêmicas, né? Envolvem muitas questões polêmicas. Em alguns aspectos, a biotecnologia e a engenharia genética elas vão se tornar importantes ferramentas de pesquisa e desenvolvimento. Lembrando, vocês sabem que a ciência ela avança e os avanços científicos eles envolvem muitos fatores, né? Obviamente, dentre eles, alguns deles vão causar muitas polêmicas. E essas ferramentas, se elas utilizadas de forma consciente, elas vão ajudar a sociedade em diversos aspectos. Então, ela vai servir de apoio para o desenvolvimento de novas formas de convivência. Então, vocês pensarem, algumas doenças, elas são estudadas, algumas são erradicadas através de estudos utilizando engenharia genética. Medicamentos também são produzidos, alguns deles utilizando os conceitos de engenharia genética, e alimentos, né? Então, os alimentos também que nós consumimos, eles são, grande parte vocês vão ver que eles têm um processo relacionado com manipulação genética, que envolve engenharia genética. E quanto às aplicações? Então, como eu disse, a engenharia genética ela tem várias aplicações. Veremos aulas diferenciadas, cada uma falando sobre algumas dessas aplicações, certo? E essas aplicações, elas são de extrema importância, principalmente para a sociedade atual, por trazerem várias respostas, né, aos anseios da humanidade. Além de resolver problemas até então, né, coisas que eram problemas e atualmente eles começaram a trabalhar em cima desses problemas utilizando conceitos de engenharia genética. Então, clonagem. Clonagem, vocês vão falar só da ovelha Dolly, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existem já humanos que foram clonados, vários animais, gato, cachorro, galinha, macacos. Então, a clonagem, ela ficou conhecida, obviamente, por um dos casos mais divulgados, que foi da ovelha Dolly, mas vocês vão encontrar vários outros casos de clonagem que já foram feitos. E sim, vários processos desses deram errado. Mas, dentre milhares que deram errado, surgiu um que deu certo. Então, é algo que ainda continua sendo feito os estudos. Nós temos a transgenia, que vocês vão ver essa imagem linda, maravilhosa, esse Tzinho que vocês já encontraram, inclusive naquelas embalagens daquelas pipocas maravilhosas que vocês gostam de comer. Então, alimentos transgênicos que muitas pessoas dizem, eu não vou comer, e muitas pessoas dizem, eu como quando não sei nem o que é. Então, o conhecimento, nós sabemos o que são esses alimentos, desde que foram criados os alimentos transgênicos, a produção alimentícia, a produção de alimentos no mundo, ela aumentou muito e aumentou o suficiente para manter a população humana com seus estoques de alimento, né, mantendo seus estoques de alimento. Então, a transgenia ela tem uma funcionalidade, principalmente quanto a isso. Vocês vão ver na aula que eu vou falar sobre transgenia, vocês vão ver justamente o que como esse processo ocorre, né? Genética forense. Genética forense ela está relacionada à resolução de casos criminais. Então, a partir do momento que foram criados métodos, conceitos, formas de se estudar elementos biológicos que estão em uma cena de um crime, é mais fácil você descobrir quem é o responsável por aquele crime e assim por diante. Então, a genética forense. Existe inclusive casos nos Estados Unidos que foram arquivados e atualmente eles foram reabertos e foram resolvidos justamente utilizando esses conceitos de genética. Terapia celular. A terapia celular é muito importante, ela tem avançado muito e atualmente tem sido utilizada como um dos tratamentos mais eficazes
para grande parte dos tipos de cânceres. Então, cânceres como o linfoma, eles vêm sendo tratados utilizando a terapia celular, e que eu também vou explicar, tem uma aula apenas falando sobre terapia celular. Então, a terapia celular, ela tem sido utilizada justamente tanto para repor tecidos que foram degradados por algum evento, um acidente, por exemplo, como para tratamento de alguns tipos de cânceres. Então, a terapia celular está sendo utilizada nessa perspectiva. Teste de DNA, como vocês já sabem, o teste de DNA ele serve tanto para resolver problemas relacionados à paternidade, como também resolução de crimes, assim como a genética forense. E a paleogenética, vocês vão dizer que acha isso. Paleogenética é um ramo da genética que ela vai servir para utilizar os dados genéticos de espécies que foram extintas, então através dos fósseis, utilizar a genética daquele organismo para tentar encaixar ele dentro da filogenia que nós temos, então dentro da biodiversidade atual. Então, nós sabemos, por exemplo, o grau de familiaridade, o grau de proximidade de uma espécie extinta das espécies atuais. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Como já sabem, dúvidas podem procurar, e bons estudos para vocês. Até mais. Tchau.